boa tarde, né? Já boa tarde. Estamos aqui reunidos hoje, no dia 9 de abril de 2025, para a realização da defesa da dissertação de Franciele Loureiro Ramos, para o que se constituiu uma banca com o professor Gustavo Ramos, o professor Vinícius da Riba e eu como presidente, Sônia Alberti. O título da dissertação de Franciele é Bebês Avaliados, o triunfo da classificação e seus efeitos nas práticas educacionais. Eu agradeço a presença da audiência e, sobretudo, a presença dos dois membros da banca, que tão gentilmente deram o seu acordo de participar desse trabalho. E vou passar a palavra, então, à Franciele para apresentar a súmula da dissertação. Então, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a disponibilidade da banca, Gustavo, Sônia, Vinícius, e principalmente pelo curto intervalo de tempo proposto, né, que foi prontamente aceito. Tinha uma justificativa de que, né, queria contar com a presença da minha família, enfim. E estar aqui na UERJ também foi uma insistência aí, porque para mim é bastante importante esse espaço, né, de travessia, de bons encontros que eu tive aqui. Então, quero dizer que eu estou muito contente e agradeço vocês por terem feito esse esforço. Bom, vamos à defesa, né? Bebês avaliados, o triunfo da classificação e seus efeitos nas práticas educacionais. Essa dissertação se debruça sobre uma questão que, embora já se insinue em certos debates, ainda carece de uma problematização mais acentuada: a crescente classificação diagnóstica em bebês. Se muito já se fala sobre os psicodiagnósticos na infância, os dados apresentados ao longo desse trabalho revelam uma antecipação preocupante. Diagnósticos lançados em um tempo ainda inaugural para o sujeito, quando sua constituição psíquica ainda está em curso. É nesse ponto, justamente, que a pesquisa busca sua contribuição: interrogar os efeitos dessa antecipação diagnóstica e refletir sobre os modos de implicação da clínica e das práticas educacionais diante disso. Trata-se de uma pesquisa realizada em creches municipais da cidade de Joinville, Santa Catarina, junto a turmas compostas por crianças de 0 a 24 meses de idade, entre as quais algumas tinham recebido o diagnóstico psicopatológico. Diferente de pesquisas que partem de protocolos ou hipóteses pré-estabelecidas, essa investigação abriu mão de questionários, roteiros ou perguntas fechadas. Foi uma escuta atenta e um olhar ao que estaria por vir da experiência que se adentrou nesse espaço, deixando que algo do encontro com as crianças, com as professoras e com os próprios efeitos do olhar institucional pudesse emergir. É uma pesquisa atravessada pelo território. É sobre algo que começou onde morei e onde atuei. Joinville não é apenas o cenário, foi o solo onde essa escrita começou a se formar. Foi de lá que atravessei o Rio todas as semanas para os encontros e deslocamentos do mestrado. Mas era em Joinville que permanecia, onde escrevia, escutava, registrava. Há algo de territorial nesse trabalho, não apenas como referência geográfica, mas como uma presença viva naquilo que o sustenta. Uma escrita nunca se faz sozinha, ela carrega os caminhos por onde passou, os encontros, os silêncios. Escolher escutar a escola pública não foi aleatório, foi um deslocamento necessário para ampliar a escuta e reconhecer que essa questão não se restringe à iniciativa privada. Ela também está nos corredores das escolas públicas, nas políticas educacionais, nas tensões do cotidiano. Bom, vamos à questão do triunfo da classificação que está presente no título.
Como demarquei na escrita da dissertação, essa pesquisa foi se forjando no contato com as experiências ao redor. A ideia de nomear como triunfo da classificação veio após retomar a formulação de Lacan em O Triunfo da Religião. Há uma chave de leitura para pensar a lógica classificatória que impera em nosso tempo. Há hoje um triunfo da classificação, uma urgência em nomear, rotular, preencher aquilo que ainda escapa à ordem do saber. Essa lógica não se restringe aos consultórios, ela se alastra pelas escolas, nos lares, através das políticas públicas, discursos técnicos e cotidianos. O psicodiagnóstico tornou-se um dispositivo muito presente, sustentado por uma trama silenciosa de interesses psiquiátricos, farmacológicos, educacionais e jurídicos, ou não tão silenciosos assim. Com ele vieram garantias de direitos e também a ampliação de uso de medicamentos desde os primeiros anos de vida. Os dados colhidos nessa pesquisa evidenciam essa hipótese do triunfo da classificação. Em 2022, 434 crianças entre 0 e 3 anos matriculadas nas creches municipais de Joinville já tinham algum tipo de psicodiagnóstico. No ano seguinte, em 2023, esse número mudou para 787. Na experiência de escuta nas escolas, embora cada instituição guardasse suas particularidades, fui percebendo uma espécie de fio comum que as atravessava. Afinal, todas seguem diretrizes municipais e compartilham de um certo discurso institucionalizado. Havia uma angústia nas professoras diante de um bebê que apresentava um traço fora da curva, um descompasso em relação à maioria. Frente a um impasse, surgia a busca pelo diagnóstico como uma tentativa de ajudar, de entender, de nomear, de fazer algo. Mas, com frequência, o laudo chegava à escola sem, no entanto, resolver a questão. Assim, inaugurava uma nova rodada de busca por mais nomes, mais níveis, novas classificações, numa tentativa de justificar o que, no fundo, é da ordem do singular. Como se, ao não dar conta da diferença, a solução fosse multiplicar os rótulos. Em nenhum momento, no entanto, essa pesquisa teve a intenção de culpabilizar as professoras, muito pelo contrário. O que está em jogo aqui é algo muito maior. Há uma engrenagem mais ampla operando, e ela acaba por deslocar a questão, transformando o aluno e, por vezes, a própria professora em problemas a serem resolvidos. Nessa lógica, individualiza-se o impasse como se estivesse localizando apenas na criança que não aprende ou na professora que não sabe lidar, isentando assim as políticas públicas de enfrentarem os desafios estruturais que lhe cabem. Há uma responsabilização velada que mascara o desinvestimento dentro das escolas. O diagnóstico nesse cenário aparece como uma resposta rápida, mas também como um desvio do que realmente precisa ser enfrentado. Essa pesquisa também problematiza a difusão da lógica classificatória impulsionada pelos manuais diagnósticos, em especial o DSM. A facilidade com que códigos e categorias circulam hoje revelam uma crença na nomeação técnica como resposta ao que escapa. Foi o que Miller chamou de batismo burocrático. Na escola, isso se traduz na crescente medicalização do cotidiano pedagógico, sobretudo nas discussões sobre inclusão de crianças com diagnóstico de autismo. A escola passa a operar sobre uma lógica clínica, diagnosticar, tratar, intervir. Pressionada por resultados rápidos e adequações normativas, a escola corre o risco de perder sua função educativa, tornando-se um campo de correção onde a singularidade é silenciada em nome da adaptação. O segundo capítulo, então, traçou um percurso histórico da construção do autismo até sua centralidade na infância contemporânea, evidenciando como se consolidou como referência diagnóstica. Em contraponto à rigidez classificatória,
A psicanálise de orientação lacaniana foi apresentada como um campo que aposta na singularidade, recusando a mera catalogação de comportamentos. Mas a psicanálise, longe de constituir um campo unificado, abriga diferentes orientações que divergem quanto à escuta e às formas de intervenção, especialmente no caso do autismo. Enquanto algumas orientações o situam no campo da psicose, outras propõem uma estrutura clínica própria, distinta das três clássicas. E há ainda quem defenda a detecção precoce como via preventiva. Há propostas para a identificação de sinais de risco nos primeiros meses de vida, como a defesa de intervenções capazes de evitar a entrada no autismo. Protocolos se baseiam na observação de indicadores como a ausência de retorno do olhar ou a baixa responsividade, apostando na possibilidade de adaptação antes que o diagnóstico se consolide. No entanto, essa lógica preventiva entra em tensão com os fundamentos da psicanálise de orientação lacaniana. O sujeito, na concepção lacaniana, não é algo que se forma progressivamente a partir de estímulos externos, mas um efeito da articulação significante. No seminário 11, Lacan traz a noção de alienação e separação para pensar a constituição do sujeito em relação ao outro. Isso implica que o sujeito não se define simplesmente pelo que recebe literalmente do meio, mas pela forma como se inscreve na cadeia significante. Nesse sentido, a ideia de uma intervenção precoce poderia reverter um autismo desconsidera a lógica psicanalítica da constituição subjetiva, que não se reduz a processos de aprendizado ou adaptação comportamental. Além disso, a questão apontada por Lacan, da insondável decisão do ser, reforça essa impossibilidade de prever ou garantir efeitos a partir de uma intervenção. Assim, se uma profissional tenta estimular uma criança a olhar para um objeto, nada assegura que sua atenção seja captada a partir daquilo que lhe é apontado. Ela pode estar fixada em um detalhe, um reflexo, um acessório do analista. E essa fixação não é algo que possa ser controlado de fora. Dessa maneira, os efeitos de uma análise só podem ser verificados a posteriori. No terceiro capítulo, e último, retoma-se a questão do triunfo da classificação. Agora, a partir de uma aposta na psicanálise de orientação lacaniana que aponta justamente para os limites das categorias convencionais diante do que há de singular em cada sujeito. Há sempre algo que escapa à compreensão racional e aos sistemas classificatórios. Algo que não se deixa capturar nem nomear completamente. E é nesse ponto que as classificações fracassam. Na psicanálise de orientação lacaniana, o diagnóstico estrutural tem um papel importante, mas não se confunde com uma prática reducionista ou normativa. Ao contrário, Lacan insistiu na importância de diagnósticos precisos e bem fundamentados, sem nunca perder de vista a lógica do um por um. Isso significa escutar cada caso em sua singularidade, sem encaixá-lo de maneira forçada em categorias previamente estabelecidas, mas considerando a complexidade da experiência subjetiva como aquilo que orienta a clínica. Bom, retomando as questões que ficaram nas considerações ressoantes, a pesquisa se coloca, portanto, não como um fechamento, mas como uma abertura, um ponto de partida para as questões e atravessamentos. Diante do cenário traçado, diante do triunfo das classificações, a aposta segue sendo sustentada pela psicanálise, que se mantém como uma possibilidade de um fazer diferente, de um trabalho que insiste e ecoe nas margens. A questão principal colocada nessa dissertação aponta justamente para isso, ao que, diante do que triunfa, a psicanálise ainda ecoe em alguma margem. E apontar justamente
para pensar a psicanálise enquanto uma possibilidade de tratamento, enquanto mais uma forma de ver as questões. Bom, enfim, deixando algumas questões que possam ficar ressoando, vou finalizar falando que a questão é que um mestrado e, consequentemente, uma dissertação, e eu acho que pontuei isso também na escrita, né? Não começam no instante da matrícula, nem se encerram com a defesa. Uma pesquisa, quando se inscreve, não se conclui, ela se desloca, assume novos contornos, encontra outras formas de dizer e de se perguntar. Há algo da pesquisa que permanece, que reverbera, ainda que em outros espaços, em outros tempos, em outros encontros. E é nisso que reside seu movimento, não apenas naquilo que busca nomear, mas no que continua a mover, no que insiste em permanecer reverberando. E, diante disso, as pessoas que estão aqui sabem o quanto a pesquisa é importante para mim, e acho que ela se desloca agora a partir de um novo lugar e seguirá aí tendo resultados e contribuições. Então, espero que, de alguma forma, as questões colocadas nessa dissertação, que depois vão para o público, né, vão ser divulgadas, enfim, espero que possam contribuir e seguir, de alguma forma, se colocando. Obrigada, Franciele, por essa apresentação. Eu vou, então, passar a palavra ao professor Gustavo Ramos, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Você já estou com eles aqui. Nem meu computador, nem meu celular, nem nada. Eu te convido, então, eu te agradeço mais uma vez essa presença virtual e te passo a palavra. Obrigado, Sônia. Boa tarde para você, para o Vinícius, para a Franciele. Bom, se a conexão falhar aí, deve alguma coisa, você vai mandar um WhatsApp aqui que eu pare e a gente tenta arrumar alguma coisa. Bom, Franciele, que alegria estar aqui hoje. Pena que não é como sempre, né? Presencial. Foi muito bom ler a sua dissertação depois da banca de qualificação do ano passado. Estou aqui com os dois arquivos, né? O da qualificação e da dissertação. E fiquei muito contente ver que você realmente incorporou ao texto a discussão sobre os DSMs, né? Como proposto naquele momento, pois na verdade caberia em cheio o seu tema, né? Sobre o triunfo das classificações, falar sobre a maior classificação, digamos assim, né? O DSM. Pois não tem como falar de classificação e diagnóstico em psicanálise a partir do seu tema aí, do seu escopo do autismo, né? Sem passar por isso e pela psicopatologia, né? Da Dona Maria. Então, só por esse motivo, por esse segundo capítulo, o seu trabalho já merece um destaque e uma leitura atenta. Por isso que eu vou me centrar nos meus comentários nesse segundo capítulo, mas no final eu vou trazer outras questões também, enfim, dos outros dois, né? Você toca num ponto de extrema relevância, que é a mudança provocada do DSM-1 e 2 para o DSM-3. Como você coloca, se passa da psicodinâmica mais próxima, mais
Não à toa podemos localizar nesse ano, nesse período do DSM-3, o boom das terapias cognitivo-comportamentais. Essa aliança é importante para o que a gente vê hoje e que você trouxe também. Então, criou-se, desse modo, um padrão uniforme para todos os pacientes. Pois é isso que se provou científico e que dá resultados. A história pregressa, as associações, base dos dois DSMs anteriores, caíram em desuso. Justamente o ponto nevrálgico da psicanálise. Então, as patologias psiquiátricas passam, então, a ser definidas por sintomas agrupados, suprimindo a história de vida, a narrativa do paciente, as causas, muitas vezes, sociais e psicológicas e patológicas que poderiam causar o sofrimento psíquico. A entrevista psicanalítica, digamos, passa da psicodinâmica orientada pelo insight insignificante do DSM-1 e 2 para uma descrição orientada pelo sintoma. Mas o que significa orientado pelo sintoma? Sintoma do DSM-3, é bem importante falar. Orientar-se pelo sintoma nessa atuada é partir do pressuposto de que os distúrbios se manifestam por meio de um conjunto peculiar de sinais e sintomas, um curso previsível e uma resposta a um tratamento medicamentoso específico. Esse não é o sintoma da psicanálise, né? Pois ele é classificado mediante categorias pré-existentes do DSM. Então, você trouxe a virada farmacológica do DSM-3, 1980, com a inclusão pela primeira vez do transtorno de déficit de atenção, TDA, como patologia, cujos sintomas eram a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade. 7 anos depois, no entanto, em 1987, houve uma edição revisada do DSM, DSM-3-R. Essa edição teve 27 categorias clínicas acrescentadas e na qual a psiquiatria ampliou as suas fronteiras diagnósticas do transtorno TDA, renomeando esse transtorno para o que a gente conhece hoje como transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. É a grande novidade da revisão do DSM-3. E no DSM-4, revisado, anos 2000, traz 21 categorias clínicas a mais do que 4 e traz a novidade, talvez seja interessante a gente pensar no tema do autismo, da valorização do que nos últimos anos veio com muita força das comorbidades psíquicas e o cruzamento entre os eixos diagnósticos para ver quem estaria mais propenso a desenvolver o transtorno. Um ponto de especial interesse para você no rastreamento precoce do autismo. Aí que a gente localiza o início dessa discussão, né? Quando se coloca a ênfase na comorbidade psíquica e os cruzamentos de eixos diagnósticos, se começa a pensar, nos anos 2000, em um rastreamento, não só do autismo, porque na época não era esse o ponto do DSM, mas de um rastreamento
notas podem causar o desejo em alguém ir além, né, de alguém se apegar num ponto da sua dissertação e ir além, né, pesquisar, enfim. Então, por isso que eu retomo a questão. Quando você fala em cursos de formação, de informação, eu acho que isso mereceria uma nota. É claro, entre nós aqui, que a ênfase que você está dando é na deformação, junto com a palavra. De muitos cursos, pois, né, a gente sabe que a formação do analista não é qualificável e quantificável, né? Mas será que o seu leitor sabe disso? Lembre-se que nós aqui na banca, né, a Sônia, o Vinícius, eu, somos os primeiros leitores da sua dissertação. Leitores que a gente poderia dizer privilegiados, porque a gente teve o privilégio de ter acesso primeiro ao seu texto, né? Mas a gente aposta que outros leitores virão e o seu texto vai ser uma referência, inclusive bibliográfica, para quem se interessar pelo tema do autismo e psicanálise, por exemplo, e classificação. Digo isso porque na página 29 da sua dissertação, você coloca sobre a inclusão, né? Você coloca, bom, na página 29 e depois na página 78 sobre a locomotiva. Quando você coloca na página 29 tem uma nota, e na página 78 do locomotivo você referencia de onde que vem essa escolha pelo loco e fenotipa, pela jornada, etc. Enfim, né? Então, nesses dois pontos você coloca a nota. A inclusão, com esse A maiúsculo, e o locomotivo. Mas na página 42, você escreve nesta lógica, e o nesta você coloca o A do grande outra, né, em francês. E aí não teve nota, né? Então, acho que seria interessante por que você coloca isso, né? Essa escolha, eu adoro essas escolhas, assim, que o autor faz, né, no caso você. Mas seria interessante colocar um pouquinho. O que te levou a escolher esse nesta lógica? Né? Na página 4, não, na nota 4, na página 41, você traz uma discussão sobre o dispositivo do cartel e a figura do mais um. Seria importante, creio, né, colocar aonde Lacan trouxe isso, né? Em qual texto que o Lacan postulou o cartel e a figura do mais um, né? Porque vai que um leitor, alguém, enfim, que está começando aí e lê o seu trabalho e se interessa o que é esse negócio do cartel aí, mais um, o que é isso, né? Já vai ter ali referenciado uma nota, talvez, o que é mais um e o cartel. Você fez isso, mas não trouxe o texto, né? Na página 66 acontece a mesma situação com, e você trouxe também na sua fala da leitura, né, a insondável decisão do ser, a famosa frase do Lacan, que você não coloca uma nota em qual texto que ele coloca isso.
23, 22, para quantos diagnosticados. Esses você tem, o total de 22 não foi colocado. Então, talvez, a gente fazer essa porcentagem, né? Agora, um ponto relevante, eu considero relevante, né? Enfim, eu fui acessar todos os links das referências, para dar uma olhada, dar uma lida nas coisas que eu não tinha conhecimento e para testar também se os links estão corretos, né? Na página 62, você fala de um projeto de lei sobre a inclusão do método ABA-SUS. Você vai lembrar disso, né? Agora, isso talvez é importante você anotar, né? Mas também depois você vai ter acesso. O número do projeto, no entanto, não é o que você colocou no trabalho. O número correto é o projeto de 2024, o PL 5034/2024, da relatoria da deputada Renata Abreu, presidente do Partido Podemos em São Paulo. Esses dados são importantes serem colocados, né? Quem é o relator do projeto, né? do PL, etc. Então, corrigir isso no corpo do texto e nas referências, o link que você coloca para esse projeto, ele vai para outro projeto, projeto que não diz respeito ao método ABA, sendo incluído no SUS. Eu acho que isso é importante. Uma coisa que me passou e agora te ouvindo na sua fala agora do começo, Fran, eu achei, e realmente tinha me passado isso na minha leitura, e que bom que você trouxe isso na sua, vou encontrar aqui, eu anotei agora, na sua fala de defesa, né? O que tinha me passado era o triunfo, né? Esse significante triunfo. E que, apesar de estar contido na referência desse texto, Triunfo da Religião, do Lacan, o que você acha de, entre aspas, considerações preliminares, introdução, enfim, o que você quiser dar, ou inclusive lá no terceiro capítulo, no Triunfo das Classificações, né? Se ele corrija se eu estiver errado, porque em nenhum momento da dissertação você faz essa como posso dizer, essa relação entre o triunfo da religião e o triunfo da classificação. Creio que isso não está colocado, né? Talvez nas considerações preliminares que você apresenta, começa a nos colocar, talvez você pudesse fazer essa para a versão final, né? Essa relação, né? Por que você escolhe o triunfo? Me parece, te ouvindo, tem muito a ver com o que você retira da experiência de leitura do Triunfo da Religião, né? É o que eu estou, enfim, né? Eu te ouvi, se você tem algo para falar sobre isso, né? Mas que, enfim, eu acho que endossaria o cálculo da sua dissertação, né? Na escolha do significante triunfo, né? Não é qualquer coisa o título de uma dissertação ou de uma tese, né? É o que fica, né? Depois, o que pode causar, enfim, como eu já disse, desejo de ler, né? E isso engloba também a minha questão das notas e da escolha de o que nessa lógica, por que locomotiva, mais um, etc. Né? Eu acho importante. Você pode pensar, por exemplo, nas traduções feitas dos seminários do Lacan, que é uma pessoa muito afeita, né, às homofonias, aos jogos significantes, né, e de sons, e que a saída que a tradução encontra é notas de rodapé, para tentar explicar, por exemplo, né, que normala, a norma é a norma macho, norma numérica, né, no francês, enfim, só um exemplo aí que eu te dou, você sabe muito
seu trabalho se propõe a pensar o autismo e a psicanálise, né? Meio que você se posiciona, me parece. Eu sinto de você um posicionamento da psicanálise de orientação lacaniana, né? Mas talvez, para quem não está muito por dentro das diferentes correntes aí, né, da psicanálise, talvez poderia ser, valeria a pena, né? E nas referências, você poderia acrescentar na tradução a português do livro A Distinção do Autismo, de Rosine Robert-Lefort. Foi publicado em 2017 pela editora Relicário. A tradução ao português só está ali uma edição francesa, se não me engano, ou em inglês, não me lembro. Mas seria interessante você colocar a mais recente e a tradução, talvez, né? Está na edição 2019 pela Michelle, né? Edição Michelle, da Piscina sobre Autismo. Bom, seria isso. A única questão mesmo, todas que eu falei, são indicações, não são críticas, digamos, né? A única questão, talvez, que eu acho interessante ser modificada é o PL, aí, o número do PL, eu acho, do projeto de lei, e o link do projeto. Eu acho que esse sim é um ponto que é preciso ser colocado no link correto e no número correto, porque vai ficar depois para a posteridade, como a gente chama, né? Agora, os outros, você aceita se colocar, sobre na medida do possível, aí, do tempo entre a entrega da versão final, né, da sua dissertação. Mas queria te parabenizar, você e Sônia, por esse trabalho conjunto de 2 anos e de escrita, e agradecer a sua decisão aí de me escolher na qualificação e agora eu gosto de estar na qualificação e na defesa, porque a gente consegue ver justamente esses avanços e esses acréscimos que você faz, e para mim ficou muito claro esse alargamento proposto no capítulo 2, que me parece, entre a qualificação e a dissertação, foi o que abençoou a sua discussão e que para mim está de parabéns. É isso, gente. Muito obrigada por esse trabalho tão mais minucioso do que excessivo, eu diria. Obrigada, Gustavo, né, e obrigada, sobretudo, por essa observação que é preciso corrigir o ano e o número do projeto, né, da lei, que é certamente uma coisa muito importante, que eventualmente a Franciele irá aproveitar para desenvolver mais no futuro. Vou passar a palavra para a Franciele e me responder um pouquinho as suas questões. Então, Gustavo, quero agradecer, né? A sua leitura é sempre muito detalhada, né? E contribuições que sempre enriquecem, né? Desde a qualificação, acho que já tinham levantado-se questões ali, né? Que fizeram avançar. E eu acho que agora, novamente, você traz aí pontos importantes. Eu só, né? Não vou tentar justificar, mas vou tentar articular aí algumas questões. Essa questão do PL ali, né, destacado, eu acho que, de fato, isso já vai ser feito. Mas é isso, né? Estava envolvida, naquele momento especificamente envolvida com vários tipos de documentos que eu citei ali, né? Várias leis, vários documentos. Então, às vezes, nisso de ficar envolvida com essa parte mais burocrática, algumas coisas de fato escapam, né? E eu acho que isso pode ter, naquele momento, despercebido, enfim. Outro ponto que eu queria falar sobre os dados, né?
os dados estatísticos que você apontou, que eu falei que em 2023 eu falei o total de alunos, em 2022 não, né? Talvez até seja importante, de repente, fazer uma pequena escrita sobre essa questão dos dados, porque sempre me foram, assim, dados muito não completos, assim, né? Eram jogados algumas coisas, eu tinha que ir até a Secretaria Municipal, articular, enfim, e correr atrás disso, e nunca eram dados, assim, né? Todos, assim, enfim, e isso acabou naquele ano não foi dado, e por mais que eu tivesse retomado o contato depois, não foi passado. Então, talvez possa também ter uma pequena escrita sobre isso, enfim, né? Outro ponto que eu anotei para falar esses pontos da escrita, né? Eu fiquei pensando muito, já na qualificação, acho que você tinha falado, acho que o Vinícius também, né, desses detalhes que eu coloco na escrita, de colocar nesta lógica, enfim, e alguns outros que você citou hoje que tem nota de rodapé, naquela época não tinham, né? Mas eu não, por uma questão de escolha mesmo na escrita, eu achei interessante, por exemplo, a questão da deformação, não colocar uma nota de rodapé para deixar essa questão para quem estiver lendo, né? Cada um vai interpretar isso a partir do seu olhar de leitura, enfim, foi uma escolha mesmo, porque eu não, talvez há possibilidade de fazer uma nota de rodapé mais provocativa, que talvez chame a atenção de outra forma. Mas eu acho que às vezes as notas de rodapé, elas também têm isso muito de um significado, né? E eu, por vezes, tento fugir um pouco disso na escrita, de colocar as coisas por A mais B, assim, né? Enfim, uma escolha, mas que talvez eu possa pensar mesmo numa nota que convoque um outro lugar, enfim. Mas na ocasião me lançou isso, assim. A questão da justificativa da escolha do triunfo da classificação, enquanto a partir de uma retomada do texto do Lacan, eu acho que não tem tão explícito eu falando como eu falei hoje na apresentação, né? Que eu posso incluir, inclusive, o que eu citei hoje, mas em algum momento, não consegui retomar a página exata, mas em algum momento no último capítulo eu coloco, né? Poderíamos pensar a questão do triunfo da classificação a partir do que Lacan falou no triunfo da religião, né? Acho que eu coloco como uma interrogação, assim. Mas talvez não esteja tão explícito que o título veio a partir dessa retomada, né? Na conclusão, eu tento colocar que foi uma escrita em articulação com os movimentos que eu fui fazendo, né? E esse texto não é diferente, né? Eu me deparei com esse texto enquanto eu já estava no mestrado e me veio essa associação, né? Então, talvez colocar isso e acho que esses pontos, assim, né? Não vou justificar, mas de falar também um pouco das questões que me ocorreram, assim. E agradecer, são sempre contribuições importantíssimas, um olhar sempre muito atento. Então, obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Está satisfeito, Gustavo? Está ótimo. Ok. Então, eu vou passar a palavra para o professor Vinícius, da RIBA, para tecer seus comentários, suas questões. Obrigada, Vinícius, professor da casa. Obrigado, Sônia. Quero agradecer a você, a Franciele, o convite de estar aqui. Agradecer a Sônia, a Franciele, o convite de estar aqui, né? Saudar o Gustavo lá no Sul. Enfim, começar parabenizando, acho que o meu da qualificação para cá, né? Assim, ficou um trabalho bom, assim, bem acabado, bem escrito e tem uma sequência que faz sentido e, enfim, acho que você conseguiu concluir, como mais já ter dito, né, que a pesquisa
inicia com a tribo nem termina com a defesa, mas alguma coisa você conseguiu fechar, né? Assim, que abre para outras possibilidades e tal, mas acho que, né, tem um trabalho aqui que tem um começo, meio e fim, né? Quer dizer, que é agradável de ler, até por isso, né, é agradável de ler, se sente indo, né, assim, para algum lugar, chegando às conclusões e tal. É interessante, né, assim, que uma pesquisa que poderia ter sido, né, sobre psicanálise e educação, né, acaba sendo uma pesquisa sobre autismo. Acho que é o primeiro ponto importante, né, talvez isso falta de evidência, né, talvez isso evidencie o quanto que o autismo hoje em dia se interpõe, né, por exemplo, entre a psicanálise e a educação, né. Face a isso, eu acho que, né, você, mais do que entrar numa querela diagnóstica, né, assim, não é o foco, né, da sua discussão, né, embora, né, a discussão não dispense isso, né, você prefere lançar a mão da psicanálise para interrogar esse movimento classificatório, né, esse furor classificatório. Então, a psicanálise, acho que ela aparece também, né, como modo de pensar o autismo, tratar o autismo, mas, né, você se serve dela sobretudo, né, assim, para interrogar, né, assim, esse momento, né, assim, esse estado de coisas, né, assim, com a qual você se deparou. Né, assim. Você escutou as professoras, né, assim, tem um trabalho de escuta das professoras e que acaba e que revela, né, assim, essa interposição, né, muito. Mas esse trabalho de campo que você fez, né, assim, é interessante porque ele nos mostra muitas coisas que a gente talvez não tivesse ideia, né? A gente não está tão próximo dessa realidade, né? Assim, por exemplo, né, assim, que as falas das professoras sejam, né, não pode ter só TDAH, ele também apresenta sinais de autismo, por exemplo, ou esse é mais difícil de dar porque está no nível 3, né? Eu acho que esse é um dado escandaloso, né? Assim, como é que as educadoras, né, como é que as professoras falam essa língua, né? Assim, né? Acho que isso é digno de nota, né? Assim, portanto, isso coloca um desafio até para a escuta, né? Você quer escutar outra coisa, né? A dimensão, né? Uma dimensão que, né, que se relaciona ao mal-estar, né, presente, né, nessa experiência, aos desafios, né, aos impasses, ao saber também, né, que esses profissionais detêm, né, em função da sua experiência, em função do seu percurso, né, tudo isso fica meio que secundarizado, né, assim, pela imposição de uma língua médica. Outro ponto, né, eu acho também que você acaba também identificando para nós as consequências disso para as próprias práticas no campo da educação. E é muito gritante, né, se a gente pensando a partir dessa perspectiva da psicanálise, ela já situava, né, do educar também como um dos impossíveis, né, assim, sobretudo, né, assim, o que fica velado, né, assim, por isso tudo nessa prática, é essa dimensão do impossível de educar, né, assim, ele passa a ser relativo, né, quer dizer, ao diagnóstico, né, ele passa a ser relativo à classificação, passa a ser relativo a isso tudo. Né, né, ou seja, né, ou seja, esse impossível, né, esse que é o real, né, assim, ou seja, e aí lembrando que o Lacan ele vai dizer, né, claramente, ou seja, que o discurso capitalista não quer saber disso, né, isso é o que ele rechaça. Né. Acho que um ponto importante, né, que você pontua aqui e ali, é que eu acho que esse triunfo, né, isso tudo só triunfa porque porque é alguma coisa que se alinha, né, aos interesses do capitalismo. Né. A história da medicina baseada em evidência, né, ela é temporalmente, né, assim, coincidente com o neoliberalismo. Né. Isso tudo é uma coisa que, né, se esboça na década de 70, avança na década de 80 e se consolida na década de 90. Né, são processos concomitantes. Né, assim. Então, esse sucesso todo, né, assim, não dá para pensá-lo dissociado, né, assim, dos interesses assim, né, atuais, né, do capitalismo. E aí, pensando nisso também, né, a gente chega na questão das políticas públicas, né, que será mostrada, ou seja, que de alguma maneira, né, não é
suspeitas também, né? Assim, então, essas políticas, as políticas públicas hoje em dia acabam sendo feitas para operacionalizar essa lógica da avaliação, da métrica, da classificação. Né? Não por acaso tem até um projeto de lei, né, que pretenderia impor, né, assim, um método, né, que na verdade é um produto, né, não é um método, né, é uma coisa que é vendável, né, assim, não é público, né, não é de domínio público, né, assim, o acesso aos materiais, aos treinamentos, ou seja, tenta impor isso como uma política pública, né, assim, como a gente tem outras experiências nesse sentido, né, como a gente esbarra nisso. Então, você tem alguma coisa que não quer saber, né, desse real, né, seja, né, impossível de educar, impossível de governar, assim, mas você mostra também que não quer saber tampouco da realidade escolar, né, que tem essa dimensão talvez mais básica, assim, né, de que isso não dialoga sequer com a realidade da escola, sequer com aquilo que se encontra ali, né, efetivamente. Então, né, assim, o que você mostra também é o quanto que essa dimensão diagnóstica, né, sobretudo, né, no que se refere ao autismo, essa né, superavaliação assim, né, dos bebês assim, na direção do diagnóstico do autismo, isso acaba sendo a porta de entrada para uma medicalização, né, da experiência educacional. Né, assim. Acho que isso, né, embora, né, você está lidando com uma situação muito dramática, assim, isso não é estranho a ninguém. Né? Aqui mesmo na universidade, né, assim, foi criada há tempos atrás uma pró-reitoria de saúde. Né? Pô, muito legal, né? Não vou discutir os méritos de você criar uma pró-reitoria de saúde, mas também você tem que analisar isso de um outro ponto de vista. Né? Porque de repente se tornou necessário, né, você ter na universidade uma pró-reitoria de saúde. Você vai dizer, bom, então porque as questões de saúde estão mais candentes, né? A gente já tem uma discussão complicada, né? Assim, meio complexa. Né? Porque dentro disso, né, não na sua dissertação, mas numa outra dissertação que eu participei da banca, né, assim, o aluno, né, o mestrando, ele fala mesmo que hoje em dia existe essa nomeação, né, de uma educação baseada em evidência. Né? E acho que o autismo é a porta de entrada disso. Né? Então, na medida em que você tem ali uma criança autista, né, o saber que vai orientar, né, a educação daquela criança é um saber médico, é um saber advindo, né, assim, da medicina, das disciplinas da saúde. Né? Então, assim como, né, essa suposta educação baseada em evidência, ela desconsidera o saber das professoras, é o que a gente tem, né, é o que a gente constata no hospital. Né? A medicina baseada em evidência, ela desconsidera o saber dos clínicos. Né? Quer dizer, o médico que está ali na enfermaria, né? Quer dizer, o saber dele também é destituído por uma literatura, por alguma coisa que ele vai acessar em guidelines, né? Assim, né? Em algum material que é produzido e que não necessariamente dialoga com a experiência mais imediata dele ali na clínica. Você fala, né? Assim, você fala que a psicanálise não reduz o mal-estar inerente à experiência educativa, estou citando você. A psicanálise não reduz o mal-estar inerente à experiência educativa a um problema a ser solucionado. Né? Acho que toca num ponto interessante também, né? Aquele livrinho, porque isso tudo dialoga, né? Assim, a avaliação, a comparação, enfim, né? Aquele livrinho, se você quer ser avaliado, né? Era o Neil Neff, né? Assim, ele fala, né, do que seria o paradigma da modernidade para esse paradigma problema-solução. Né? Ou seja, então você institui, né, alguma coisa que seria o problema social, né, assim, para o qual o legislador, né, assim, vai ter que oferecer uma solução. Né? Então, eles estão discutindo ali, né, fundamentalmente o movimento que se fez na França de regulamentar as psicoterapias, né, assim, de decidir, né, quais as psicoterapias mais indicadas para tratar isso ou aquilo. E eu creio, né, essa urgência em encaminhar isso, né, supõe, né, que havia um problema.
situar ali um problema, né? Então, no caso da educação, né, reportar, haveria então um certo desafio, né, talvez aos educadores que, né, é diferente do que havia antes e que, portanto, convoca outras soluções. Mas o que o meu nerd mostra, acho que se aplica no seu caso, né, assim, é que é quando a solução é um problema. Né? Aquilo que supostamente seria a solução de um problema, não sei se existe, né, acaba se tornando um problema de fato, um problema efetivo. Acho importante também que você dedica 2 ou 3 páginas para chamar a atenção, porque se a gente está pensando, né, nessa lógica que não deixa mais a localização do sujeito, né, você chamar a atenção que a gente encontra isso entre psicanalistas também. Né? Toda essa psicanálise da detecção precoce, as intervenções adequadas, não dá para a gente não deixar de lembrar sempre disso, né? Assim, que a gente também pode se aliar, né? Assim, a um certo tipo de perspectiva. A minha obsessão se reduz a uma página só. Na página 80 tem 2 pontos só que eu queria chamar a atenção. Um que você fala Lacan, 1952-2009, na conferência intitulada As Máscaras do Sintoma. Então, as Máscaras do Sintoma é uma lição do seminário 5, né? Então, acho que não sei se a palavra conferência está muito bem empregada, né? Não sei se foi uma conferência, mas enfim, talvez lição. E mais abaixo você fala no texto de lição, angústia e sintoma. Foi até verificar se nessa edição que você está usando é invertido mesmo, né? Mas não é, é inibição, sintoma e angústia. São 2 detalhes. Outra coisa que aí eu queria até, acho que é uma questão também um pouco transversal, é o trabalho que é essa coisa de fazer uma pesquisa de campo. Né? Assim, fazer uma pesquisa de campo que está dentro de uma pesquisa em psicanálise. E acho que, enfim, né, acho que se coloca muitos desafios, né? Acho que fica assim a pergunta, né, do que é possível extrair de uma pesquisa de campo, né, que possa dialogar com a psicanálise. Eu acho que assim, no seu trabalho eu não vejo nenhum problema com isso não. Fiquei só pensando assim, né, que não daria para desdobrar um pouco, pensar mais sobre isso. Né? Por exemplo, você declara, né, que a sua posição era de observadora. Então, problematizar um pouco isso, né? O que é um psicanalista na posição de observador? Né? Assim, embora você tenha revelado no trabalho que esse observador acabou se tornando um interventor também. Né? Assim, não tinha como. A sua presença, né, já era uma intervenção. Né? Então, assim, acho só para não deixar passar também que, né, esse seu trabalho também tem essa peculiaridade. Né? Assim, não é um tipo de pesquisa ao qual a gente está tão habituado assim, mas acho que é interessante, né, você com a Sônia, né, tem bancado esse desafio, mas acho que seria interessante a gente até aproveitar essa oportunidade para pensar mais, né, sobre isso. Né, assim. E por último, né, assim, eu falei, né, de uma pesquisa sobre psicanálise da educação, poderia ser psicanálise da educação, né, você fala sobre o autismo, que acho que é o que você quer trabalhar mais, né, assim, é onde você aponta que tem uma questão aqui. E acho essa questão interessante, né, porque é isso, né, porque o interesse mercadológico é óbvio, né, nessa explosão do diagnóstico de autismo, mas você capta, né, de que o neoliberalismo não é só o interesse mercadológico, né? O neoliberalismo também é uma produção de subjetividade. Ou seja, né, então, quanto que a gente também tem que interrogar essa subjetividade que é afeita, né, o que acaba se tornando afeita a esse tipo de resposta. Né? E que também é uma certa maneira de circunscrever, de responder, né, a angústia, se possível, real. Isso. Então, esses são os comentários sobre o seu trabalho. Obrigada, Vinícius, por esses comentários muito bonitos. Eu vou passar a palavra para a Franciele responder. Então, quero agradecer, né, Vinícius, também por a sua leitura cuidadosa, desde a qualificação. E é interessante
principalmente esse ponto que você destacou, né, sobre a pesquisa de campo, eu lembro, e até quando eu fui retomar as questões da qualificação, que você tinha pontuado que na introdução estava algo muito metódico, assim, de uma pesquisa de campo, e aí eu fazia uma certa menção assim muito técnica de uma pesquisa e aí você colocou isso, né, sobre uma pesquisa em psicanálise, o que isso quer dizer, assim, né, de um corte transversal, de o que isso vai agregar, né? E aí foi quando eu mudei também, já na introdução, essa perspectiva de tirar um pouco essa coisa da pesquisa mesmo muito estruturada, né? Claro, essa pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil, então precisou de um projeto mais técnico, mas que o que se faz com isso, né? Com essa pesquisa que, no final, está sendo escrita por alguém que tem um olhar, né, da psicanálise, enfim. Então, eu acho que é um ponto bastante interessante mesmo, né? Talvez de colocar mais alguma questão. Eu acho que no final eu também, nas considerações finais, eu também coloco, né, que ela tem uma inovação nisso, assim, dessa pesquisa de campo, de articular a psicanálise a partir desse lugar. E como você falou, foi uma pesquisa que colocou, né, as professoras ali muitas questões que eu até cito, né, no primeiro capítulo, de demandar, de convocar a que eu fosse também mais uma especialista que falasse, enfim, né? Então teve alguns desafios nesse sentido que me colocaram também no campo, né? E que eu tentei de alguma forma escrever sobre isso, o que aconteceu, e tentei articular como seria a possibilidade desse olhar da psicanálise nesse espaço, assim. Então, enfim, eu acho que são questões mesmo, né, de uma pesquisa, e eu acho que traz um ponto que eu me debrucei muito, principalmente agora, né, nesse final, de falar mais sobre como foi também, né? Enfim, eu acho que você coloca aí outros pontos também importantes, e eu acho que você e Gustavo também tinham indicado na qualificação disso, né? De que, ao que estava indicando no que eu tinha escrito até ali, carecia de um capítulo sobre o autismo. Não era a intenção a priori, né? Quando eu pensei em escrever essa dissertação, mas foi o que o campo foi mostrando também, né? É o nome mais falado dentro das escolas e fora dela também. Então, acho que foi interessante e apontou para outras questões que possam vir, né? Que você também aí deu alguns pontos que podem direcionar para uma futura pesquisa aí, né? Enfim, quero agradecer, Vinícius. Muito, muito bom contar com você na banca. Tá ok? Então, agora é minha vez, né? De eu fazer algumas observações, de eu trabalhar com o Franciele. Foi inicialmente um pequeno desafio, mas a Franciele se empenha, né, e vai, e faz. Então, é muito gratificante, né, porque você vê que tem um retorno. Quando você, né, tem um investimento ali com a Franciele, ela te escuta, a Franciele escuta, o que é muito importante e não é muito comum. Então, Franciele chegou com o projeto de ir para as escolas, né, para pensar como se faz uma internação precoce, né? A ideia dela era essa. E foi, né, conversando, a gente, né, avançando, né, ela começando a ler os textos e a gente podendo discutir, debater, que ela começou a se dar conta disso justamente que ela acaba cingindo perfeitamente no texto
ela produz agora no mestrado. O Né? principal resultado da pesquisa. O principal resultado da pesquisa, exatamente. Não só isso, eu acho que Franciele falou muito bem aqui hoje ainda, né, na apresentação dela, quando ela diz que essa pesquisa, né, não, né, aponta novas coisas para ela avançar. Então, eu acho que Franciele foi uma das pessoas, foi uma das mestrandas que mais aproveitou o mestrado. Impressionante, né? Ela tanto aproveitou que ela se mudou para o Rio de Janeiro. Né? Então, assim, né, eu acho que abriu o mestrado para a Franciele, abriu um mundo novo, ela está entrando nesse mundo, né? Bem-vinda. E o que eu posso dizer, que primeiro agradecer mais uma vez as falas dos meus colegas aqui. Deixa eu ver, eu tinha pensado em relação a essa questão, sim, da tua fala hoje, eu só queria fazer uma pergunta, apontar um problema na tua fala hoje, que eu não me lembro de ter visto isso no teu texto, quando você diz rapidamente que dentro né, dessa creche, não me lembro exatamente a frase, no lugar de um cuidado e uma proposta mais pedagógica com as crianças que eventualmente apresentam alguma coisa que fora da curva, como você muito bem disse, né? Que no lugar disso hoje o olhar é muito mais clínico. Não é clínico. Isto não é clínica. É isso que eu queria apontar. A clínica, ao contrário, a clínica é o que nós fazemos. Isto é, ao contrário, obedecer a protocolos. Os médicos faziam. A clínica é o que os médicos faziam, né, anteriores. Isto é classificar, para usar o teu termo aqui. Né? Então, não tem nada a ver com clínica. E aí eu achei até interessante isso como uma das coisas para você desenvolver no futuro. Né? O que é clínica, finalmente. Né? Enfim, é uma observação. Vou pedir então que vocês se retirem. A gente vai aqui confabular. Só vou tirar. Senão vamos saber o que vocês falaram.